Hoje, último domingo do ano litúrgico, a Igreja celebra a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. E não é por acaso que no atual calendário litúrgico essa celebração fique justamente para o último domingo, porque o reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo se manifestará definitivamente somente no final dos tempos. O ano litúrgico, nós refletíamos na semana passada, é uma espécie de compêndio, de resumo de toda a história da salvação, e somente no final da história da salvação, quando Jesus Nosso Senhor voltar para julgar os vivos e os mortos, é que de modo definitivo se estabelecerá no novo céu e na nova terra o reino de Jesus Cristo, esse reino que a liturgia da Igreja diz que é um reino eterno e universal, o reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Mas o fato é que os evangelhos são pródigos em mostrar como Jesus Cristo se declarou rei, seja as genealogias que são apresentadas no Evangelho segundo São Mateus e São Lucas, que fazem questão de mostrar que Nosso Senhor Jesus Cristo veio da estirpe de Davi e, portanto, ele é aquele descendente de Davi que, segundo a expectativa do Antigo Testamento, deveria vir para estabelecer um reinado definitivo e novamente reunir as ovelhas perdidas de Israel. O reino de Israel havia sido dividido quando houve a separação depois do rei Salomão. Depois o reino de Israel se dispersou com o exílio e ficou sem rei e o povo disperso. E Jesus seria esse rei, Messias, ungido, Cristo, que deveria novamente reunir esse povo. E é por isso que algumas pessoas, como uma manifestação de fé no Senhor, manifestavam a fé no seu reinado. Se vocês se recordam bem, aquele ceguinho, ao pedir a salvação de Jesus, dizia: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. E um dos motivos da condenação de Jesus, nós ouvíamos no Evangelho, foi justamente porque ele se declarou rei diante de Pilatos, instigado por Pilatos, porque Nosso Senhor permanecia em silêncio, Pilatos dizia: vai, diga, você afinal é ou não é rei? Jesus disse: tu o dizes. E por isso Pilatos mandou colocar aquela inscrição que ficou sobre a cruz: Rei dos Judeus. Mas o reinado de Jesus Cristo, Nosso Senhor, pode já ser reconhecido e pela fé nós sabemos que possui várias dimensões. Em primeiro lugar, Jesus reina do ponto de vista cósmico. Por quê? Porque Jesus é o Verbo de Deus, o Filho de Deus, a sabedoria de Deus, a segunda pessoa da Trindade, e é por meio dele que todas as coisas existem e possuem consistência. Na segunda leitura nós ouvíamos São Paulo dizer aos Colossenses: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas do universo e todas têm nele a sua consistência. Também se referindo a Jesus, a carta aos Hebreus diz que ele sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Isso quer dizer que se nós existimos e se as coisas materiais, os animais existem, continuam tendo o ser, participando de algum modo do ser, é porque o Filho, Jesus Cristo, sustenta todas essas coisas. Mas além desse reinado que Jesus exerce através da providência, Jesus exerce um reinado também sobre tudo que diz respeito aos homens, seja a nossa convivência simples, o nosso dia a dia, seja o governo das nações. A verdade é que, embora às vezes as coisas pareçam fora de controle, embora nós constatemos que no mundo dos homens, frequentemente, parece que a injustiça prevalece sobre a justiça, por trás dos acontecimentos e vicissitudes humanas, o Senhor Jesus exerce o seu reinado dispondo das coisas. Sobre isso, o livro da sabedoria diz que a sabedoria divina, e sabemos que Jesus é a sabedoria divina, governa todas as coisas com força e suavidade. E ele encaminha tudo, até mesmo as más escolhas dos homens, cuja liberdade ele não retira, para que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. O livro de Daniel, que é um livro infelizmente pouco conhecido, cuja leitura eu recomendo a todos, tem como um dos seus temas centrais exatamente isso. Daniel mostra que o domínio de tiranos maus, como Nabucodonosor, que destruiu o povo eleito, ou como Ciro, rei da Pérsia,
e Baltazar, e por aí vai, o domínio de todos os tiranos, de todos os poderosos da terra, somente se dá porque Deus misteriosamente permite. Todos os governantes da terra prestarão contas a Deus e os poderosos responderão com maior rigor pelas suas obras. Todos responderão a Deus na medida em que não foram fiéis à vontade de Deus, mas que no fim das contas, Deus usa até mesmo as ações dos maus para que ele seja glorificado e para que os seus filhos sejam salvos. Então, por exemplo, a Escritura conta como Deus usou a maldade do faraó do Egito para que Deus fosse glorificado às custas dele. Deus usou a maldade de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém, profanou o templo, decretou o exílio dos israelitas, para que aquele homem mau fosse uma espécie de flagelo nas mãos de Deus para punir e exercer a justiça ao seu povo. Deus usou Ciro da Pérsia e depois Dario, seu sucessor, para que esses pagãos, sem saber exatamente o alcance das suas ações, restaurassem o povo de Deus. E não é diferente o que Deus faz através do reino dos homens. E a verdade, sobre isso o livro de Daniel é bem claro, é que no final dos tempos, finalmente, depois dessa sucessão aparentemente interminável de governantes humanos, no final dos tempos, de uma vez por todas, o Filho do Homem vai se manifestar, o Filho do Homem vai colocar todos os poderosos da terra como um escabelo, como um apoio debaixo dos seus pés, e o Filho do Homem vai julgar os vivos e os mortos com justiça, mas isso vai acontecer de modo definitivo e visível quando da segunda vinda de Cristo. Um outro âmbito no qual Jesus é rei, Jesus é o rei e governa com força e suavidade a sua igreja. Nós ouvíamos na segunda leitura que ele, Jesus, é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. E nós acreditamos que a igreja é como uma barca que é governada, tem no seu leme, no seu timão, o próprio Jesus Cristo. O Papa, sem dúvida, é a cabeça visível da igreja, mas nós cremos que, para além do Papa, Jesus escolhe o Papa, não por conta das suas aptidões pessoais, mas por um desígnio da sua vontade, e é Jesus quem governa por trás dos acertos e erros humanos, seja o Papa, seja os bispos, a sua igreja como um todo. Para quem tem fé, talvez seja mais fácil ver o senhorio de Cristo na igreja, porque quem tem fé aprecia o valor dos sacramentos, que vem diretamente de Cristo, da palavra de Deus, deixada por Cristo. Quem tem fé conhece a vida dos santos, de pessoas santas que amaram e amam a Deus de todo o coração, e sabe que isso seria impossível sem que a santidade de Cristo fosse derramada sobre essas pessoas. Quem tem fé e conhece minimamente a história da igreja é capaz de reconhecer que sem uma assistência especial de Deus, a igreja já deveria ter acabado nos seus primeiros anos, porque, embora a igreja contenha objetivamente, ontologicamente, a santidade de Cristo e do Espírito Santo, a igreja, nos seus membros, é, sob certos aspectos, muito precária, foi frequentemente mal administrada humanamente, frequentemente enfrentou inimigos, tanto espirituais como heresias, mas também inimigos externos, governos hostis muito mais poderosos do que ela, e não há explicação humana de por que essa instituição não pereceu, enquanto outras instituições e poderes muito mais fortes foram varridos e esquecidos da história. Mas, ao mesmo tempo, quem tem fé pode, às vezes, se chocar ao ver que membros da igreja são incoerentes, que pessoas que Deus permitiu que estejam até no ápice, no vértice mais alto da igreja, tenham defeitos evidentes, claros, pecados. E sobre isso Jesus é muito enfático ao dizer que até o final dos tempos, na sua igreja, permanecerão unidos o joio e o trigo, os peixes bons e os peixes maus. Mas que na sua segunda vinda, quando vier definitivamente estabelecer o reino visível, definitivo, os anjos de Deus vão separar o trigo do joio, levarão o trigo para ser guardado nos celeiros, isso é, na vida eterna, queimará o joio, a palha, no fogo inextinguível, chamará à sua direita as ovelhas, os cordeiros, dirá: vinde benditos do meu Pai, ao reino preparado para vós desde toda a eternidade, esse reino de eterno e universal, de verdade, vida, santidade, graça, justiça e paz.
E para aqueles outros que pareciam pertencer à sua igreja, mas não tinham a caridade de Jesus Cristo e na verdade eram membros mortos, gangrenados, chamará para a sua esquerda e dirá: não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. Então se manifestará definitivamente o reino do Senhor. Mas um outro âmbito no qual deve se manifestar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo são as nossas consciências. Eu diria que, na verdade, o reinado de Cristo sobre a igreja é perceptível e o reinado de Cristo no mundo será perceptível na medida em que Cristo, de fato, reinar sobre as nossas consciências. Ou seja, que nós não apenas o busquemos com algumas ações externas, com alguns costumes externos, que às vezes se tornam até um cacoete, mas que nós realmente o conheçamos, o amemos, tomemos a Jesus Cristo como o legislador, o juiz e o governante das nossas consciências e nos decidamos verdadeiramente a obedecê-lo. A raiz do pecado, segundo as Escrituras, consiste na atitude do homem que quer se fazer como Deus, isto é, juiz, legislador do bem e do mal. Quando, na verdade, o que o Senhor nos pede é que nós, humildemente, nos inclinemos e aceitemos o seu jugo, o seu peso, o seu governo, que é leve e é amoroso. E Jesus, abrindo o seu coração de Rei do Universo, diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, fatigados sob o peso dos vossos fardos, eu vos darei repouso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descansos para vossas almas. Mas pode acontecer que mesmo nós cristãos, diante desse chamado amoroso de Cristo, para que obedeçamos a sua lei, para que estejamos unidos a Ele pelos sacramentos, para que o amemos, para que tenhamos confiança de que esse tempo é passageiro, de que nos espera um reino muito maior, uma felicidade muito maior no céu, para que tenhamos confiança de que mesmo na terra nós vamos ser muito mais felizes se nós seguirmos a Cristo, nós podemos cair na tentação de, como aqueles homens da parábola, que quando o seu senhor viajou e disse: aguardem que logo eu volto, nós digamos: não queremos que ele reine sobre nós. E na festa de hoje eu convido todos a dizermos: sim, Senhor, nós queremos que o Senhor reine. Sim, Senhor, nós oferecemos a Ti o nosso trabalho, a nossa vida, os nossos corpos, o que nós somos, o que nós possuímos. Sim, Senhor, nós consagramos a Ti nesse dia a nossa família, os nossos bens, os nossos propósitos, os nossos objetivos. Sim, Senhor, nós queremos que o Senhor esteja no centro da nossa alma pela graça, no centro do nosso pensamento pela fé, na direção das nossas vontades pela caridade. Nós queremos, sim, Senhor, que o Senhor esteja no centro da nossa vida, para que o Senhor transborde do nosso coração e governe sobre as nossas famílias, governe sobre o nosso ambiente de trabalho, governe dessa maneira sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, que um dia já pertenceu a Cristo, mas que hoje anda desorientado como uma ovelha perdida que não tem pastor. Sim, Senhor, nós queremos que o Senhor retome o que é seu, porque é o Senhor que pertence à terra e tudo que ela contém, diz o Salmo, o mundo inteiro com os seres que o povoam. E nesse dia, através dessa Santa Missa, que é o sacrifício de Cristo, nós nos recordamos uma vez mais que o mundo, a igreja, as nossas famílias, as nossas almas não estão à deriva. Tudo existe e permanece sob as mãos poderosas e amorosas de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Vamos pedir a ajuda e a intercessão da Virgem Maria, a quem nós veneramos como Rainha do céu e da terra, para que estejamos, durante toda a nossa vida e até o momento da nossa morte, sob o suave e amoroso jugo de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, a quem toda a glória, adoração e serviço nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus.